ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Graça e paz a todos. Vamos retomar o nosso estudo do primeiro livro de Samuel, hoje capítulo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Vamos orar. Nosso eterno Pai, nós queremos te bendizer, agradecer por essa manhã, estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós queremos pedir a direção do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra. Ministra aos nossos corações, nos ensina, e é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Vamos ler alguns versos. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio diante de Jonatas e disse: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar minha vida? E ele disse: tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me informar, porque pois meu pai me encobriria este negócio. Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos, por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe, mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova em que costumo assentar-me com o rei para comer, porém deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa, porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem, saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. Tá bom, gente, só para a nossa introdução. Lembrando que nós estamos dentro do contexto de perseguição de Saul a Davi, ok? E no último capítulo da semana passada, nós vimos que o Saul saiu em perseguição a Davi, depois de ter enviado vários mensageiros para capturar Davi. Ele mesmo foi pessoalmente, porque cada mensageiro que chegava lá acabava se envolvendo no culto, profetizando, e o Saul falou: eu vou eu mesmo atrás do Davi. Chegando lá aconteceu a mesma coisa, e o capítulo passado terminou assim: ele também profetizando, tendo uma experiência espiritual, ok. E o Davi, sabendo, que Saul estava atrás dele naquela região, o versículo 1 aqui e o 2 diz: então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse a Jonatas. Por que ele está procurando Jonatas? Porque o Jonatas havia dito para ele que o pai não tinha mais intenção de matá-lo. Por isso
ele quer entender essa informação, porque a última conversa que ele teve com o Jonatas disse que estava tudo bem e que o pai havia jurado não matá-lo mais, e está tudo bem, está tudo calmo, mas agora, considerando que a situação mudou, ele quer tirar satisfação com o Jonatas, né? E ele pergunta para o Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? Ele falou: eu quero saber por que o teu pai quer me matar. Se você disse que ele não me mataria e agora ele continua me perseguindo, o que aconteceu, né? Aí o Jonatas disse, versículo 2: e ele lhe disse: tal não suceda. Ele falou: não vai acontecer. Ele falou: não morrerás. Por que não, né? Porque o meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me informar. Ok? Ele falou: meu pai jamais intentaria contra a sua vida sem falar comigo primeiro. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Ele disse: então, meu pai não faria isso em segredo. Então, Jonatas tem uma certeza aqui de que o pai dele contaria para ele, né? E ele disse, afirmando no versículo 2, na parte final, ele disse: não será assim. Ou seja, Davi, não se preocupa, porque o meu pai não irá te matar. Mas o Davi aqui está preocupado pela primeira vez com a morte. Interessante, né? Primeira vez, ou uma das primeiras vezes que nós vemos o Davi preocupado com a morte. Para quem matou um leão, para quem matou um urso, para quem matou um gigante. É um pouco estranho, né? Davi preocupado com a morte. Porque lembram na batalha contra o gigante Golias, a atitude de Davi, marchando em direção ao Golias. Ele não baixou a guarda em um só momento, mas nesse momento aqui parece que ele está com medo. Com medo. Então cadê a coragem? Não sei. Por que não enfrenta o Saul da mesma forma que ele enfrentou o leão? Por que não enfrenta o Saul da mesma forma que ele enfrentou o urso e o gigante Golias? Por que não enfrenta? Como é que responde isso aí, né? Onde é que está a coragem do Davi? Então isso nos mostra que gente de Deus, né, passa por esses altos e baixos de fé. É isso. É interessante a gente olhar para a Bíblia e aprender sobre isso, que o Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, o Davi está vivendo um momento de baixa aqui, ok? A gente já viu essa história na vida do profeta Elias, lembra? Com coragem suficiente para derrotar 450 profetas de Baal, e depois com medo desesperado de palavras vindas de uma rainha chamada Jezabel. O cara se desconfigurou todo, né? Nós vimos também o João Batista com coragem suficiente para enfrentar o rei Herodes, para confrontar o rei Herodes. Depois a gente vê o João Batista todo confuso, preso, com medo da morte. Como é que explica isso? Como é que explica isso? E o Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso aí serve para nos ensinar sobre a vida espiritual. Então não dá para a gente achar que as pessoas espirituais, elas são infalíveis e imbatíveis. Elas têm momentos de medo, isso é claro. Isso traz maturidade para a gente. Quando alguém disser para você assim: ué, você está assim por quê? Eu falo assim: porque eu sou gente. Eu estou assim porque eu sou gente. Não, mas então você não é crente. Não é a questão de não ser crente. Não é questão de não ser crente. É a questão de estar vivendo um momento que está sendo difícil. E eu estou aqui com dúvidas. Isso existe, né? Porque se você vê homens de Deus, como João Batista, como o profeta Elias e como o Davi, e a gente pode ver outros casos na Bíblia também, como Jeremias, vivendo esse momento de déficit de fé, ou baixa, né? Porque o Davi está com medo. Está com medo, né? Podia falar assim, da mesma forma como eu enfrentei o leão, né? Quando o rei Saul falou para ele: você é jovem demais, você é pequeno, e o gigante Golias é grande, experimentado em guerra. Ele falou: não, mas eu venci o urso, eu venci o leão, da mesma forma eu vou vencer esse circunciso. Ele não falou isso antes?
Por que ele não fala agora de novo? Da mesma forma como eu venci o leão, da mesma forma como eu venci o urso, da mesma forma como eu venci o gigante Golias, eu vou vencer também a fúria do seu pai. Por que não? Por que não, né? O que está acontecendo? Ele está sendo gente. Ele está sendo humano. Isso aí é para as pessoas que acham que ser crente é não ter dúvidas, não ter medo, não ter inseguranças. Eu acho que isso aqui quer ser crente. Eu acho que isso aqui quer ser gente de Deus. Porque quando a gente começa a ficar muito poderoso, né? Quando nós estamos poderosos demais, né? É porque a gente deixou de ser crente. Não é verdade? É igual quando um pastor estava dizendo assim, ele dando uma aula lá para outros pastores, ele falou: o dia que você bater na mesa e disser assim, quem manda aqui sou eu. Ele falou assim, é porque você não está mandando mais. Porque ele falou que às vezes a liderança é feita através do medo, né? Imprimindo medo nas pessoas. Ele falou, quando você começa a imprimir medo nas pessoas, é porque você já não está liderando mais. Você começa a fazer ameaças, né? Você começa a dizer, está se levantando contra o ungido de Deus, hein? Porque você já está desesperado. Então vocês entenderam aqui esses versículos 1 e 2, por isso que primeiro o livro de Samuel é interessante a gente pensar profundamente sobre as questões espirituais. Por isso aqui nós estamos vendo Davi sendo humano. Amém, né? O Davi está pedindo uma resposta para o Jonatas, desesperado. Por quê? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante do teu pai? O Jonatas disse, não, Davi, não é assim não. Meu pai não faz nada sem falar comigo. Fica tranquilo, se ele estivesse planejando alguma coisa contra você, já tinha me dito. Davi falou, mas vamos ver, né? Versículo 3, então Davi tornou a jurar. Será que a palavra aqui original é jurar? Mas o sentido aqui parece enfatizar. Entenderam como que as traduções são estranhas? Como é que está aí na sua Bíblia, Wanderson? Na tradução diferente, então Davi tornou o quê? Está sem óculos e sem fé também, né? Está escrito o quê, Napoleão? Contudo, Davi fez um juramento solene e declarou a Jonatas: Teu pai sabe perfeitamente que eu conto com a tua amizade e cooperação. Ok, vamos esmiuçar isso. Por quê? Por que isso? Por que isso, hein? Fez um juramento solene e declarou a Jonatas. Ele está aqui querendo provar para o Jonatas de que ele está enganado. Ô Jonatas, você acha que você tem controle sobre o seu pai, mas você não tem. E eu vou te provar isso. Então ele está usando uma expressão forte aqui, como jurar. Nós falamos muito bem sobre jurar, né? Jesus enfatizou, né? O Antigo Testamento diz que a gente tem que, não pode jurar falso, né? Jesus falou, eu porém vos digo, não jure por nada. Por isso que a gente precisa analisar as palavras do texto, pegando outras traduções, para a gente entender do que se trata, se é realmente uma jura, né? Ou é uma afirmação de compromisso. Por isso que vai mudando, está vendo as traduções? Então Davi tornou a jurar e disse, teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Seu pai sabe muito bem que nós dois somos amigos profundamente ligados. O seu pai sabe muito bem que nós dois somos farinha do mesmo saco. Esse Davi está falando. O seu pai sabe muito bem que a gente está muito ligado. Ele já percebeu, ô Jonatas. Por isso disse, não saiba isso, Jonatas, para que não se magoe. Ele falou, seu pai disse que não falou para você que ele já sabe, porque senão você ia ficar magoado. Por isso que ele está fazendo de conta que não sabe que nós somos amigos. Porque se ele falar, você vai ficar meio balançado. Mas ele sabe. Ok?
Ele diz: mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, olha só como que dá ênfase nessas verdades. Você percebe que esse capítulo, como os outros também, são capítulos de ênfases em realidades, porque se trata aqui de uma amizade muito séria, onde não existe espaço para mentira. Por isso que há essas ênfases, há esse comprometimento a nível de aliança, a nível de juras, podemos falar assim, né? A nível de comprometimento espiritual. Ele disse: eu tenho tanta certeza, diz, como vive o Senhor e como vive a tua alma, ou pela tua vida. Ele disse: há apenas um passo entre mim e a morte. O que está dizendo Davi? Ele falou: eu tenho certeza absoluta que eu estou a um passo da morte. O que significa isso aqui que o Davi está falando? O que passa na cabeça de vocês de dúvidas a respeito dessa fala do Davi aqui? É estranho ou é normal? Fala aí. É estranho? O Davi dizer que ele está a um passo da morte, que ele tem certeza absoluta, ele tem fé absoluta que ele está a um passo da morte. Ele vai morrer, está próximo de morrer. É estranha essa fala para vocês ou não? O que vocês acham? Ninguém? Você não achou estranho não ele falar isso? Eu quero outra opinião. Ela não acha estranho Davi falar isso pela questão dele ser um homem. Tudo bem. Tá. Agora eu quero ver se a mente de outros vai expandir um pouquinho mais aí. Por que essa fala do Davi, ela é estranha para mim? Ela não é estranha para a Luzia. Ou a Luzia falou que ele tem certeza de que ele está a um passo da morte, é isso? Eu acho estranha essa fala. Por que você acha estranho? Opa, um de cada vez, deixa a Michele primeiro. Vamos ver, Michele, você está afiada mesmo. Não, eu só... Pode falar. Eu só acho estranho porque o Samuel ungiu Davi. Ele tem a promessa. Ah, garota. É a sua opinião também ou não? Ou é outra? Você tem outra percepção? Eu entendo que ele não teria esse discernimento, porque quem sabe da morte e da vida é Deus. Ok. Quem tem esse conhecimento. Mudou um pouco, Luzia, a sua percepção depois da fala delas? Ou são duas realidades? Uma coisa, ela está dizendo, ela está focada na realidade de que, humanamente falando, isso é normal falar, é isso? Isso, exatamente sobre o momento que ele estava vivendo ali. Não quanto às promessas de Deus. Ele deveria saber que quem sabe do momento é Deus. Mas humanamente, psicologicamente, o que ele estava atravessando é o que ele sentia. Sim. Então está separada as duas posições. Está certa ela que é normal pelo fato do momento que ele está vivendo. É normal pelo fato dele estar vivendo um caos, a gente falou isso antes, mas é muito estranho uma pessoa como ele que recebeu uma promessa de Deus, que foi ungido, que vai ser um rei, que vai ser aquele rei que vai reinar sobre o povo de Deus. Como que ele pode dizer que está a um passo da morte? Na verdade, ele não está a um passo da morte. Mas ele está falando por causa da situação. Mas não é legal o que ele está falando, ok? Não é legal, o que ele está falando não é legal. Mas como assim? Você esqueceu das promessas de Deus? Isso, esse é o problema. Lembra o apóstolo Paulo? Eu gosto de citar isso, porque o apóstolo Paulo ele tinha tanta certeza do propósito de Deus na vida dele, da missão dele, que ele entrava nas dificuldades com tranquilidade, porque ele sabia que aqui a vida dele não encerrava ali por causa das coisas que ele tinha que fazer. Então ele sabia. Ele falou: eu tenho que fazer isso, Deus já falou, então não vou padecer aqui, não vou morrer. Eu acho que está faltando isso no Davi, ok? Está faltando no Davi isso.
de que ele está enfrentando dificuldade, mas que a história dele não encerra, porque ele tem uma promessa. Ele deveria ser tão forte como o apóstolo Paulo, né? Quando Paulo fala que ninguém vai perecer, ele falou, mas por que não? Porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, a quem eu tenho crido, me disse que não. Então, com base na promessa de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos entender que a nossa história não termina de qualquer jeito. Okay? Não termina. As duas respostas estão boas, porque realmente é um momento de crise, mas é um momento de crise onde ele está falando besteira. Não é isso? Tudo certo. E fraqueza. Davi está dizendo a Jonatas que o pai sabe sobre a amizade dos dois. Ou que existem coisas planejadas por Saul que Jonatas não sabe. Ele está dizendo isso para Jonatas. Você não sabe, Jonatas. Tem coisas que seu pai não falou para você. Ele falou, será? Não falou para você. Seu pai omitiu algumas verdades para você. Ok. Versículo 4. E disse Jonatas a Davi, o que disser a tua alma, eu farei. Isso. Então ele entendeu que o Davi está certo. Ele falou, é verdade, pode ser que você está certo, porque pode ser mesmo que meu pai está fazendo coisa pelas minhas costas, está fingindo que não sabe, nós somos amigos, e ele falou, então fala o que você quer fazer, que a gente vai fazer. O que vocês precisam perceber aqui é o caráter do Jonatas. O caráter do Jonatas em respeitar aquele momento com muito cuidado, sem se deixar levar por sentimentos humanos. Ele está atrás da justiça. Ele está se movendo pela verdade, não está preso aos sentimentos familiares, não está preso a compromissos, ele está a compromissos familiares, porque ele poderia dizer assim, é meu pai, puxa vida. E ele tentou fazer uma defesa do pai aqui, ok? Tentou fazer uma defesa do pai. Não, meu pai não faz nada sem falar comigo. Fica tranquilo, puxa. Meu pai é fiel a mim. Davi falou, não, nem tanto, nem tanto. Ele falou, seu pai já deu prova de que ele não está te contando tudo. E ele confiou no que Davi falou. Confiou tanto, falou, então tá, então vamos fazer o que você quer fazer a partir disso. Ele poderia falar, não, meu pai eu conheço, pai é meu pai. Não, calma. É seu pai, mas... Então, esses detalhes desse capítulo, vocês precisam prestar atenção nesse Jonatas. Ele é um homem altamente espiritual, exemplo de homem espiritual, exemplo de amigo verdadeiro. Gente que se torna imparcial numa situação que requer justiça, ok? Isso é importante vocês saberem disso? É importante? A gente tem falado sobre isso. É importante nós nos tornarmos imparciais em situações que vai requerer justiça e verdade. Okay? E aí muitas vezes você vai ter que ficar contra pessoas que estão com você, contra familiares. Eu estou dizendo contra, para atacar. Não estou falando isso. Nós falamos isso na semana passada, de que você tem que lutar pela verdade a ponto de falar assim para o seu familiar. Não, isso aí não. Você está errado. Você está errado, você fez errado, então pera lá. Concorda com o que eu estou falando? Porque isso tem acontecido nas igrejas, nós não nos tornamos imparciais. Nem com os nossos familiares e nem com os nossos amigos de igreja. Nós ouvimos e a gente segue o que eles falam. Não é verdade? Quantos de vocês já apoiaram pessoas contra a igreja sem saber o que estava acontecendo? Simplesmente porque a pessoa era amigo de vocês. Muitos. Essa é uma realidade que vocês têm que ouvir. Nós estamos caminhando para um retiro chamado Prosperidade para Unidade. Ou Unidade para Prosperidade, né? Olha o nível de maturidade que Deus está requerendo da gente. Quantas vezes nós passamos por cima da verdade e da justiça para apoiar relacionamentos? Confessa o pecado de vocês. Magoou você? Então não magoou também. Se ele magoou você, ele não magoou também. Não, Porque o que vai acontecer no futuro? Nós vamos ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que fazer correções com os nossos filhos, fazer correções com os nossos parentes, com as nossas esposas, com as nossas... Ok? Nós vamos ter que fazer. Pastor, mas é sim, nós vamos chegar num momento que nós vamos ter que dizer o seguinte, olha,
Você está errado, ó. Não posso fazer nada. Ou pessoas que são amigas. Você arranjou problema aqui na igreja? Arranjei. Estou indo embora. Então você vai sozinho, porque eu não arranjei não. Não arranjei não, eu estou tranquilo, eu estou bem, minha família está aqui. Não, mas é porque não sei o quê. Mas para mim está boa a igreja. A igreja me faz bem. Se não faz bem para você, você vai caçar uma para você que te faça bem. Mas para mim está fazendo. Nós temos que aprender a parar de apoiar situações que a gente não entende completamente. Estou enfatizando isso, que pode ser uma realidade para bater na porta de vocês. Não apoiem filhos, não apoiem esposas e maridos em questões de injustiça, porque senão Deus vai cobrar da gente. Lutem pela verdade. Olha o caráter de Jonatas aqui, aprenda a ser homem de Deus e dizer, olha aqui, você é meu irmão, tá? Mas o que você fez errado. Ah, mas você fez errado. Ah, então eu não quero ser seu irmão. Esse é problema seu. Se você não quer ser meu irmão, esse é problema seu. Agora, eu não vou lutar contra uma verdade de Deus, porque a verdade de Deus aqui, para o Jonatas, é que Davi é um homem escolhido de Deus, e está claro para ele. Isso chegou no espírito dele, de que Davi é o rei escolhido. Ele está lutando por isso. E é o único defensor de Davi aqui, o Jonatas. Entende? Deus está usando uma pessoa para proteger o escolhido dele. Alguém quer comentar alguma coisa? Está entendido? Então, vamos pensar sobre isso. Por isso que ele disse no versículo 4, então, o que disser a tua alma, o que você falar, faremos. Versículo 5 a 7, disse Davi a Jonatas. Ele disse, eis que amanhã é a lua nova. O que é a lua nova? É uma festa religiosa que é comemorada uma vez por mês, entre o povo de Israel. Onde eles se purificam, eles fazem um ritual de purificação, eles sentam à mesa, eles comem, consagram os alimentos, eles têm um ritual de orações. Então é um tempo de comemoração espiritual, como se a gente fizesse uma Santa Ceia todo mês. Ah, semana que vem é Santa Ceia, não tem? Segundo domingo do mês. Então essa festa aqui, ou essa comemoração, é um momento espiritual sério para o povo de Israel. O Davi lembrou e falou, Jonatas, amanhã, é como se ele dissesse, amanhã é dia de Santa Ceia, segundo domingo do mês, entendeu? Eu estou fazendo uma comparação. Ele falou, amanhã é a lua nova, onde os judeus comemoram, esse dia é um dia sagrado para a gente. Ele falou, em que eu costumo assentar-me com o rei para comer. A gente senta todo mundo na mesa para comer. Porém, deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Ele falou, eu não vou nesse culto da Santa Ceia. Estou usando o culto de Santa Ceia como exemplo. Ele falou, mas você não vai na Santa Ceia? O pessoal vai perceber que você não vai, ué. É igual você falar com o crente que não vai na Santa Ceia. Ele falou, você não for na Santa Ceia, o pastor vai perceber que você não foi, ué. Ele falou, não, eu não vou, então deixa-me ir que eu vou me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, por quanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Eles têm uma comemoração de família e eu liberei ele para ir lá. O que a gente está vendo aqui? Vamos contar uma mentira. Entendeu? Rapaz, à medida que a gente vai estudando, Deus vai falando os negócios com a gente. Você percebe a maturidade? São os estudos bíblicos que vão evoluindo. Essa linguagem que eu estou falando com vocês aqui, se você pegar uma igreja imatura, ela não consegue entender. Tem gente que não está preparada para isso aqui. É uma conversa tão íntima de Deus com a gente, que Ele está expondo uma mentira para a gente encontrar a justiça no meio disso. Dá para você ser radical aqui? Pastor, mas pode contar mentira? Não, não pode contar mentira. Mas isso aqui é uma mentira ou é um combinado estratégico? Entende? Qual é a intenção aqui dentro? É isso que a gente tem que perceber. Qual é a intenção disso aqui?
É uma intenção para sobrevivência, para preservação de um reino, ou é a intenção simplesmente de contar mentira? Então, isso a gente está vendo aqui humanidade. Nós estamos vendo aqui humanidade. Para a gente aprender que você não vai conseguir ser 100% justo. É isso aí. Você não vai conseguir. Não teme, porque vai chegar um tempo que você vai ficar tão apertado numa situação, sabe? Você vai ficar tão apertado numa situação a ponto de destruir coisas valiosas na sua vida, que você vai ter que apelar para uma meia-verdade. Entendeu ou não entendeu? Gostaria de ouvir questionamentos. Gostaria de ouvir questionamentos. Ei, por que você não falou comigo que você foi lá, passou lá na casa da sua ex para ver seu filho? Não falei não? Você foi lá que eu fiquei sabendo, hein? Por que você não falou para mim? Porque você não perguntou. Você não perguntou, eu não falei. Não sei. Às vezes você tem que ir lá para poder ver seu filho. Não tem jeito, ele mora lá, vai fazer o quê? Ah, mas sua mulher não gosta. Mas como é que vai fazer? Você tem um filho, o menino está lá. O que você vai fazer? Você vai fazer... Não, você vai sacrificar o quê? E o seu filho... É melhor você falar assim, não falei. Não falei. Por quê? Porque você não perguntou. Por quê? Porque eu achei que não era importante. Entendeu o que eu estou falando aqui? Então, fala assim, eu vou ser um robô. Tá? Fala homens, vocês chegam em casa assim, depois de um dia de trabalho. Fala. Vocês que são casados com as mulheres meio bravas, passa um dia de trabalho e fala assim com elas assim, passei na frente do shopping de uma menina tão bonita. Aí depois você conta assim, nossa, hoje a minha secretária estava assim com um perfume bom. Aí depois você conta de novo assim, rapaz, mas olha rapaz, hoje uma vendedora chegou lá, me tratou assim, que eu fiquei meio assim, né, humanamente falando. Fala. Vocês vão falar de todos os processos diários de vocês? Vocês vão contar? Você vai contar, mulherada, os processos diários de vocês? Vai contar? Aquela conversa mansa, que o fulano falou com você no telefone, Luzia. Ei, doutora Luzia, tudo bem? Inclusive, gostaria de dizer, a senhora estava muito linda hoje, hein? Muito linda. Aí você fala assim, Helder, cheguei lá no escritório, rapaz, você vai ver, todo dia um elogio diferente. Você vai contar? Conta, vai contando, conta todo dia, conta tudo. Cada sentimento que vocês tiverem assim na cabecinha de vocês, que passa aquele bichão assim cabeludo, aquele olho bonito assim, você fala, uau, eu sou crente. Conta para eles, as santinhas da igreja metodista, conta que vocês não, se vocês olham para um homem bonito e vocês não acham ele bonito, então vocês não são gente. Vocês não são gente. Se vocês nunca se sentiram assim, olhando assim, vê aquele negócio que dá aquele negócio que combina, entendeu? 2 mais 2 é 4. Aí você olha assim e você fala, só para você, para mais ninguém. Chega lá e conta em casa. Só se vocês não são humanos. O marido de vocês, se falar assim, eu nunca na minha vida vi uma mulher que olhasse assim, achasse bonita, ou que assim, minha estrutura biológica desse uma balançada. Ele é gay, tá? Ele é gay. É gay. Um dia eu estava atendendo um cara, ele falou assim comigo, de outra igreja, o cara falou assim, pastor, você gosta de mulher? Eu falei, gosto tanto que eu tenho uma em casa há 33 anos. Senão eu tinha casado com um homem. Você entendeu? Que doideira. Qual é a biologia que tem que ter dentro de um homem para ele estar com uma mulher? Não fica. Ué. Existe uma coisa que Deus nos deu que faz com que você esteja com a sua esposa, porque senão você vai estar com um homem.
De vez em quando acontece isso, né? O cara quer ficar com o homem. Então, olha que loucura, olha o mundo que a gente está vivendo. Esse é o problema das igrejas, não fala a verdade para as pessoas do que acontece. Aí a pessoa fala assim, não, virei crente agora, eu sou um robô. Aí a pessoa pega, aí passa um cara bonito assim, a mulher olha assim, eu estou endemoniado. Estou endemoniado. Eu vou para o inferno, estou endemoniado. Entendeu? A pessoa fala, eu não posso ir na igreja porque eu estou endemoniado, porque aí a pessoa desiste de si mesma. É por isso que tem essas tragédias nas igrejas. A pessoa não sabe, ela não conhece a natureza humana. Ela não estudou a natureza humana, que a Bíblia ensina. A gente precisou estudar a história aqui para ver o Davi cometendo erros humanos aqui? Mas nós estamos vendo o Davi cometendo erros humanos. É o homem segundo o coração de Deus. E olha, está recheado de erros aqui ou não? Vocês viram semana passada, retrasada lá do ídolo que tinha dentro de casa, poxa. O cara era um adorador. Pastor, mas é a mulher dele. Mas o homem faz o que dentro de casa? Nesse sistema aqui, homem é governo. Oriente, mulher não tem relevância não. Não tem como defender o Davi. Davi não é o cara santíssimo, como ninguém é. E é o homem segundo o coração de Deus. E eu sei que alguns estão pensando, não, mas eu sou perfeito. Deus não está buscando perfeição em Davi. Deus está buscando no homem a transparência, a realidade, não é? É isso que Deus busca nas pessoas, não é a perfeição. Porque senão não tinha escolhido Davi. Porque falou, eu achei o homem segundo o meu coração. Poxa, o cara que tomou a mulher do soldado dele e levou o soldado dele para a morte. Não, pastor, você não, eu estou falando que ele é humano. Deus permite essas coisas na Bíblia para a gente entender que Deus não está buscando perfeição nas pessoas. A palavra perfeito na Bíblia não tem significado que a gente pensa. Perfeição é maturidade na Bíblia. Mas que a gente seja honesto. Nós temos que ser honestos. Que a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. E chega um momento que a gente fica desesperado e a gente fala, Deus, me ajuda, hein? Me ajuda. Porque senão eu vou para dentro desse buraco aqui. É isso é ser cristão. Me ajuda. É igual os reis diziam, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Não sei o que fazer. Agora, tenta dar uma de super-homem. Tenta dar uma de super-homem, de super-mulheres, que vocês vão direto para o inferno. Jesus morreu para fazer aquilo que a gente não podia fazer. Por isso. Porque se a gente fizesse, a gente não precisava dele morrer. É isso que eu estou falando para vocês. Alguns que são legalistas, que foram ensinados de forma errada de que crente é super poderoso. Você não é. Você não é não. Que crente é imbatível em relação ao pecado. Não é não. Não é não. E que o crente, ele é assim, né? Não sofre. Aí cai dentro de uma instituição dessa que ensina errado. Quando acontece o primeiro problema, perde a fé. Primeiro problema, desvia. Por que o fulano desviou, pastor? Sistema. Não ensinou sobre a fraqueza humana, não ensinou sobre as debilidades humanas, não ensinou sobre a dor. Tudo que sai dessa estrutura, a gente desiste de Deus. Ok? Então, o Davi diz, deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a tarde, terceiro dia, se teu pai notar minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse correndo a Belém, a sua cidade, por quanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem. Então teu servo tem paz. Se ele não expressar nenhum comportamento assim agressivo, está tudo certo. Está tudo certo, Davi. O meu pai está de boa. O Davi está sugerindo isso para ele. Seu pai não expressar nenhuma indignação, é porque está tudo certo.
Porque o Jonatas aqui, ele quer o seguinte, ele quer dizer para o Davi o seguinte: Davi, você não está entendendo, meu pai, ele não está mal psicologicamente. Então, o que aconteceu dele te jogar lança foi que ele teve um momento só. Entendeu? E ele te perseguir, mandar ir atrás de você, porque ele teve um momento de... a memória dele não estava muito boa, ele ficou meio... Entendeu? Mas ele tem coração bom, ele tá querendo poupar você. Então, ele está tentando, o Jonatas está tentando provar isso aqui para o Davi. E o Davi falou: será? Será que seu pai é bom mesmo? Seu pai, ele só teve um lapsozinho, né? Na sanidade dele. E aí, ele falou: se teu pai notar a minha ausência, você diz isso. Se ele disser, está tudo bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Entenderam isso? Vamos ver a reação dele. Então, as falas anteriores de Jonatas eram na tentativa de convencer Davi que seu pai tinha boa intenção, não é isso? Mas o Davi não está confiando 100%, porque nesse lapsozinho dele lá de sanidade, ele está jogando lança. Como é que faz? Nós vamos pagar para ver? Será que eu posso confiar inteiramente que você está com seu pai sob controle? Aí o Davi propõe essa prova. Ok? No versículo 8, ele diz: então, Jonatas, faz o seguinte, usa, pois, misericórdia com teu servo. Ele falou: eu sou teu servo. Porque você é príncipe, ele disse. Porque eu fizeste entrar contigo em aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com você que eu estou falando a verdade. Não confia no seu pai. Ele falou: não confia. Ele está dizendo isso. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que você vai me levar ao seu pai? Você é príncipe, ele falou. Se você não precisa me defender, se você está vendo pecado e erros em mim aqui, se eu estou fazendo algo contra o seu pai, injustiça com ele, você pode acabar com a minha vida. Olha o que o Davi fala. Você não precisa me levar para o seu pai, você tem autoridade para isso. Então o Davi aqui está desafiando Jonatas a uma fidelidade mais profunda e dizendo para ele: você pode me julgar e me sentenciar. O Davi está dizendo: você me trata bem, não é para me proteger, é porque eu sou justo, eu estou tentando ser justo, eu não fiz nada contra o seu pai, ele não fez mesmo. Contra o pai ele não fez nada. E ele falou: se eu tiver culpa, você me mata, está tudo certo. Ele ofereceu a vida dele. Versículo 9, então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Ele falou: não, que isso, não vou jamais, não vejo problema com você. Porém, se de alguma forma soubesse que já está mal, que este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse contra ti, não te revelaria eu. Ele falou assim: eu não sei as intenções então do meu pai, porque se eu soubesse que meu pai quer te matar, eu jamais ia esconder de você. Entendeu como é que está o conflito dos dois? Eles estão testando o nível de aliança que eles têm um com o outro. Ele falou assim: eu não estou mentindo para você. Se eu soubesse que meu pai quer te matar, eu te falava. Então a luta dos dois aqui é a luta da aliança. Nós estamos no versículo 9. O Jonatas reafirma o seu pacto de lealdade com Davi. No versículo 10, e disse Davi a Jonatas: quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Como é que eu vou saber? Eu não posso ir lá no palácio? Como é que eu vou saber que seu pai, qual vai ser a resposta do seu pai? Como que eu vou saber a reação dele? Versículo 11, então disse Jonatas a Davi: vem, saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. Aí foram em paz, saíram do meio de algumas pessoas e foram conversar mais particular. No versículo 12, então disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Eles sempre estão assim, colocando a nível de aliança, colocando Deus como testemunha. Porque é grave a situação. Porque o Jonatas sabe que o Davi é um escolhido. Ele diz: sondando eu meu pai amanhã essas horas, ou depois de amanhã, porque a festa era uma festa que acontecia. Ele falou assim: eu vou sondar meu pai. Ele falou assim: vai que, né? E essa festa durava mais de um dia. Sondando eu meu pai amanhã essas horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, eu então não enviar a ti e não te fizer saber. Ele falou assim: se meu pai está bem com você e eu não te fizer saber, aí ele vai falar no versículo 13: o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Ele falou: Deus pode me punir se eu não te falar, te der a resposta sobre o meu pai.
Ok? O versículo 13 ele diz, ele continua, que se aprove a meu pai fazer-te mal, se o meu pai tiver intenção má contra você, também eu vou fazer você saber. E aí eu vou te deixar partir, vou falar, Davi, vai embora, porque o negócio aqui está feio, e você irá em paz, e o Senhor será contigo, assim como foi com meu pai. Você fica em paz, meu pai fica em paz. Okay? Então Jonatas faz promessas das duas possíveis circunstâncias. Se ele tiver bem com você, eu te falo. Se ele tiver mal com você, eu te falo, e mando você seguir seu caminho. Legal. Ele está disposto a abrir mão até da amizade, assim, dos dois se separarem, para salvar a vida do Davi. Legal isso que é gostar e amar uma pessoa, né? Quando você escolhe que a pessoa esteja bem, mesmo longe, né? Isso é bom, hein? Você fala assim, eu te amo tanto que eu acho que eu sou ruim para você. Muito profundo isso. Ele falou assim, eu acho que você é uma pessoa tão boa que você não merece sofrer comigo. Puxa, isso aí não é para qualquer um não, hein? Agora, quem não ama de verdade fala, quer travar a pessoa, não trave as pessoas, deixa as pessoas ir. Abre a porta da gaiola. Se o pássaro voltar, ele é seu. Se não voltar, não é seu. Quem é que tem coragem de fazer isso? Deixa o membro da sua igreja, sei lá, ouvir outro pastor. Se ele ficar por lá, porque nunca foi seu. Quando as pessoas falam isso comigo, porque eu fui na igreja tal, pastor, gostei. Eu falo, fica por lá. Porque não me pertence. Se você consegue ouvir uma pessoa e gostar, uma pessoa que fala coisas totalmente contrárias ao que eu falo, então você pertence lá. Você não pertence aqui. Entende? Não pertence, não vai caber aqui. Porque o cara está falando um trem que é totalmente contrário. E a pessoa gostou, eu falei, então você não pertence a essa comunidade. Essa comunidade tem outros valores. Mas deixar aí é difícil, né? Todo mundo quer segurar, né? Tudo bem? Versículo 14. E se eu ainda viver, ele diz, porventura, não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? O Jonatas está dizendo, no meio dessa confusão toda, se eu ficar vivo, eu quero que você use de beneficência comigo. Olha o pacto que ele tem que fazer. Versículo que nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda como o Senhor desarraigar da terra a cada um dos teus inimigos, ou dos inimigos de Davi. O Jonatas, ele mostra que ele é um homem altamente espiritual, além do que a gente imagina, porque ele sabe agora até onde irá a obstinação do pai dele. Ele sabe. Ele sabe. E ele disse o seguinte, Davi, ele está falando isso nas entrelinhas. Eu conheço a obstinação do meu pai. Ele está deixando isso de forma subjetiva. E quando Deus começar a dar cabo dos seus inimigos, inclusive que é o meu pai, ele falou assim, poupa minha família. É porque tinha um filho. Lembra? Mefibosete? Por que Davi, depois que Mefibosete, que o pai dele morre, Mefibosete vai para Lodebar, fica lá como um mendigo, o Davi fica procurando os familiares. Por que ele fica? Ele fala assim, tem alguém que eu possa fazer beneficência da casa de Saul? Por que ele está fazendo? Aí que a gente entende, a gente estudou lá Mefibosete, a história de Mefibosete, a gente vê o Davi falando assim, tem alguém que eu possa fazer beneficência? Não é porque o Davi é simplesmente um bonzinho que ficava assim, vou procurar alguém para fazer o bem. É porque ele tinha um pacto com o Jonatas. Entendeu como que a gente entende melhor? Por que ele buscou Mefibosete, botou Mefibosete na mesa? Porque o Jonatas fez ele jurar, falou assim, você vai manter minha descendência. Que legal, né? O cara é preocupado com a descendência dele, né? Como que os orientais consideram importante como que os filhos vão ficar? O que a gente faz aqui e como os nossos filhos vão ficar no futuro? Poxa, interessante. E ele faz esse pedido para ele. Vai que o meu pai não mude o coração dele, e se ele não mudar, Deus vai matar ele. Porque eu sei que você é um escolhido de Deus, eu sei que você é o rei. Olha que loucura.
Já pensou isso? O cara é o príncipe herdeiro. Na lei, ele é o príncipe herdeiro. Porque na ordem de sucessão é o Jonatas que tem que assumir o poder ou não. Não precisa explicar isso para Israel. Israel já sabe, é automático. Aí você vai pegar um cara que não tem nada a ver, não é da família, que o Davi é filho de outro cara, e você vai colocar o cara porque Deus falou no lugar, e ele está aceitando esses termos de Deus, porque Deus já convenceu ele. É muito interessante. Versículo 16: Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. O que significa isso aqui? Linguagem de hoje. Que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você quebrar, Deus o castigará. Ele está dizendo isso para o Davi. Davi, nós temos um pacto. Se você não cumprir, ok? Se meu pai não mudar e Deus exterminar meu pai, você vai cuidar da minha linhagem, você vai cuidar do meu filho. De tanta certeza que ele tem. Versículo 17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Aliança selada. Aqui está o compromisso que o Davi tem com a família de Jonatas. Versículo 18. E disse-lhe Jonatas: amanhã é lua nova, é a festa, é a Santa Ceia. E não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. O Davi sentava no banco ali da igreja, e o Saul vai perceber que o banco está vazio. E aí como é que vai ficar, né? Versículo 19: E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fique-te junto à pedra de Ezel. A pedra de Ezel é a pedra do caminho em hebraico. É um marco que orientava os viajantes, e o Davi vai se esconder em uma caverna perto desse local. E está perto também do acampamento onde o Saul está. Não está longe não, está pertinho. Você fica ali, escondido na pedra. Versículo 20. Eu vou atirar 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. Ou seja, eu vou atirar nas pedras como se o monte de pedras fosse o alvo. Se eu tenho uma montanha, o Davi está lá escondido na caverna, ele falou assim: o Jonatas, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um sinal, eu vou jogar 3 flechas, a revelia contra as pedras. Ok? E aí? Versículo 20. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. Versículo 21. Eis que mandarei o moço, o servo dele, dizendo: anda, busca as flechas que eu atirei. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, diz o Senhor. Ele falou: então é o seguinte, quando o menino for procurar as flechas, eu vou ficar de longe falando assim, ó. Ele vai falar: onde é que estão as flechas que você jogou? Ele falou assim: ó, se eu falar para o menino, a flecha já está para cá de ti, um pouquinho para cá de ti, você foi muito para frente, tá? Antes, então está tudo bem. Ele falou: vou gritar alto, porque enquanto ele grita para o menino, o Davi ouve, no meio das pedras lá. Entenderam isso? Versículo 22. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, o menino está preocupado, não, está mais para frente, mais para frente. Ele tem que gritar alto. Se eu disser que estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa aí, porque o meu pai está o cão chupando manga. Versículo 23. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, a nossa aliança, que eu te pedi, porque caso a gente não se veja mais, lembra que você me prometeu que você vai cuidar do meu filho, da minha família. Eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. O Jonatas está garantindo aqui que o filho, a linhagem dele vai ser preservada. Ele está dizendo: quanto à promessa que fizemos um ao outro, Deus nos ajudará a cumpri-la. Versículo 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. É uma festa sagrada, é um momento de purificação, é um momento de estar diante de Deus,
Como é que a gente tem que estar num momento desse? É como se fosse uma santa ceia, que acontecia todo mês. Como é que tem que estar os corações no meio de uma festa dessa? Versículo 25: E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede. Está com medo das costas para alguém? O rei Saul encostou na parede, né? Jonatas se levantou, assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. O banco está vazio. Versículo 26: Porém, naquele dia não disse Saul nada, ele só olhou e observou. Porque dizia como? Para si mesmo, aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual não está limpo. Certamente não está limpo. Ele está dizendo o seguinte: ele não está aqui porque ele fez alguma coisa que não o permitiu se purificar. Certo? É uma linguagem parecida com a Santa Ceia. Entende? Tipo assim, o cara tinha que fazer um ritual de purificação para estar participando dessa festa. Mas para fazer um ritual de purificação, ele tinha que estar com o coração também limpo. Entende? É como a Santa Ceia. O cara vai para a igreja tomar a Santa Ceia, mas para tomar a Santa Ceia, ele tem que liberar o coração dele da raiva, do ódio, das coisas, senão não pode participar da Santa Ceia. É como se ele dissesse assim: não veio na Santa Ceia porque ele deve ter feito alguma coisa errada. Não tomou, né? Deu desculpa para ficar em casa porque alguma coisa está errada lá na vida dele. E ele sabe que ele não pode sentar aqui. Ele já concebeu isso. E ele juntou a questão espiritual para poder ampliar a raiva dele contra Davi. Disse assim: tá vendo? Tá vendo? Tá vendo por que não veio tomar Santa Ceia, né? Falei que esse cara não prestava. Por que não prestava? Porque não veio na Santa Ceia. Por que não veio na Santa Ceia? A mulher dele veio e ele não veio. Porque está errado. Porque ele está fazendo coisa errada contra mim. Aí a consciência dele pesou, por isso que ele não veio. Ele já associou isso na cabeça dele. Ele está fortalecendo a raiva dele contra o Davi, dizendo: é porque ele está errado mesmo, porque ele está em pecado mesmo, porque ele é injusto mesmo, e eu tenho motivo para matar ele, por isso que ele não veio. O texto está dizendo que o Saul não disse nada porque pensou. Certo? Não falou nada. No primeiro dia. Ele só observou. Versículo 27. Sucedeu também no outro dia. Banco vazio. Banco vazio. Não veio de novo. O segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio, disse, pois Saul a Jonatas. Agora ele vai falar. Disse a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? Por que tem duas Santa Ceia que ele não aparece? Né? Versículo 28 e 29. Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, meu irmão mesmo me mandou ir. Se pois agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos, por isso não veio à mesa do rei. Incrementada mentira, né? Incrementada. A gente está ouvindo aqui uma narrativa de um acontecimento e não um princípio de autorização para mentir. Ok? É uma narrativa do que aconteceu. Não está dizendo assim: faça isso. Você não pode olhar a Bíblia e falar assim: tudo que está escrito na Bíblia eu tenho que botar em prática. Não. Não, nem tudo que está na Bíblia você tem que colocar em prática. Tem momentos na Bíblia de traição. Tem momentos na Bíblia de assassinato, de deslealdade. Então Judas foi desleal com Jesus. A gente pode ser desleal? Não é isso. Tem que entender a Bíblia. Ela está fazendo narrativas também de acontecimentos, mas não está dando um princípio aqui para mentir. Está dizendo o que aconteceu. Seria aqui uma base histórica. Só isso, uma basezinha histórica, que não é o compromisso dela, mas está tendo aqui a narrativa. Tudo bem? Versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. E disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde. Ele está falando isso com quem? Com Jonatas. Do que ele está chamando o filho dele? Não fala não. No sentido natural de hoje, quando ele vê que o filho dele está apoiando o Davi, ele falou assim: você está com um loró, está apoiando o Davi, que vocês estão assim. O que é que ele fala? Filho da...
Entendeu? Porque a forma de você agredir a pessoa é você falar mal da mãe. Você não fala, filho da mãe. Mas aqui não falou filho da mãe. Ele falou filho de uma mulher perversa e rebelde. Vocês sabem que ele está chamando ele de filho, né? Está tudo certo? É isso. Isso é mais antigo que a gente pensava. É antigo, né? Quando um pai fala assim com o filho, fala, mas eu sou uma mulher. Não é que ele está falando mal da mulher, na verdade ele quer afetar o Jonatas. Ele quer afetar o Jonatas, imprimindo um adjetivo na mãe dele, porque mãe era uma coisa, né, sagrada para a gente. É muito comum os pais fazerem isso, né? Alguns pais falarem, senhor, né? Filho de uma boa mãe. É isso aí. Não sei eu que tenho escolhido o filho de Jessé? Ele falou, você acha que eu não estou sabendo que vocês estão assim, os dois? Para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe. Viu como ele aprofundou aqui o que está falando? Versículo 31. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, ele falou, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. E você não está entendendo que enquanto esse menino estiver vivo, eu não estou protegendo só a mim, Jonatas. Você não está entendendo, Jonatas. Você está do lado do cara. E quando você fica do lado do cara, não é só eu que perco, você perde também, meu filho. É isso que ele está falando. Porque se esse cara vira rei, você deixa de ser rei. Você não entendeu? Tem uma lógica que ele está falando. É como se dissesse, nossa empresa vai passar para o cara. Você fica do lado dele. Então, o questionamento aqui do Saul, ele é normal, eu acho normal. Eu acho normal. Eu acho, porque você tem um filho. Aí você quer que as coisas fiquem para o seu filho. Aí entra outra pessoa que vai tomar conta de tudo. E o cara fica assim com ele. Como é que você entende isso? Só quem é espiritual para entender isso. Não dá para entender. O comportamento do Jonatas só se entende espiritualmente. Humanamente falando, não dá não. Eu duvido quem consegue interpretar isso de uma forma normal. Você consegue? Quando você vê filhos ficando do lado da justiça, mesmo quando isso te desagrada. Interpreta isso. Interpreta. Quando sua filha for namorar com um cara justo, você fala, esse cara aí, ela fala, não, pai. É isso aí não. Você, que eu não gosto da cara dele. Você vai falar, não, você fala, não, pai. Não adianta você ficar adjetivando ele, falando mal dele, que não é isso. E aí? Ai. Não é fácil. Só homens de Deus conseguem entender. O Saul não é homem de Deus. Ele não consegue alcançar essa profundidade, não, gente. Não consegue, não. E a maioria de nós não conseguimos. Hoje a gente não consegue fazer isso. Conceber, achar o direito em outra pessoa e abrir mão do nosso. É o segundo capítulo que nós estamos falando sobre isso, hein? Sobre a lealdade com a justiça a ponto de contrariar gente que é da nossa família. Segunda vez, hein? Vigia, tá? Vocês vigiem isso aí. Porque isso aqui não está acontecendo à toa, não. Momentos que você vai ter que falar assim, eu fico com a justiça. Eu fico com a verdade. Mas não te apoio nisso. Mas se você não ficar do meu lado da injustiça, eu te largo. E aí? Vamos fazer o quê? O que vocês vão fazer? Eu lembro que a gente tinha na igreja um grupo era um grupo, um ministério de crianças, muitos anos atrás. Era um ministério, acho que é coreografia, não lembro. Só que aí tinha um monte de jovens, aí os jovens estavam aprontando, tal. Eu falei assim, se não fizer certo, eu vou acabar com esse ministério.
Estava aprontando, né? Deixando as coisas de qualquer jeito. Aí chegaram em casa, os meninos foram reclamar com a avó. Reclamaram com a avó. E a avó, não, que não sei o que, que não sei o que não pode. E a avó ficou do lado, nem procurou saber o que estava acontecendo. Aí eu liguei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, alguém obrigou seus netos a participar de ministério? Então não se meta no ministério. Ministério é ministério, é. O ministério tem suas regras, o ministério não tem as regras. Ué, você quer que seu filho cante no ministério, ele tem que seguir regra do ministério, não é suas regras, não? Como é que você vai se meter no ministério que você não faz parte? Ué, gente, vocês estão loucos? Vocês estão loucos aqui? Eu falei com ela. O que ela fez? Ela saiu da igreja, levou os meninos atrás. Até hoje eles estão desviados aí pelo mundo. De vez em quando eu vejo eles. Até hoje. E a mulher já até passou dessa para melhor também. Eu estou vivo. Eu falei, como assim? A gente tem os ministérios da igreja. A sua esposa faz parte do ministério da igreja, está sujeita ao ministério. As regras do ministério. O líder falou, está falado. Não, é que eu sou marido dela. Cara, tira o seu time. Respeita as regras. Sua filha está no ministério de mídia. Se fizer alguma coisa errada, o ministério vai puni-la. Vai colocar para fora. E vocês vão fazer assim, ó. Senão sai todo mundo junto atrás. Ué, como assim? Não digo fazer coisa errada. Punir a pessoa de qualquer forma. Procura saber o que aconteceu. Por que seu filho não está cantando mais na igreja? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Quando vocês virem alguém não cantando na igreja, ou não pregando na igreja, faz assim, ó. Entendeu? Sabe por quê? Porque senão a gente vai ter que botar as capivaras para fora. Eles não entendem. Tinha um ministro, era um líder de jovens, logo que a igreja começou, o cara era viciado em pornografia. Aí a menina lá da locadora, tinha aquelas locadoras, né? Aí a mulher justa, que era crente, o marido ímpio, ela me ligou e falou, pastor, eu vou falar para o senhor porque eu acho isso injusto. Eu falei, o que foi? Esse rapaz é líder do Ministério de Jovens aí. Eu falei, toda semana ele vem aqui pegar fita pornô. Ele entra para dentro daquela casinha, porque tinha uma casinha antigamente lá, né? Todo dia, o senhor quer saber quais são as fitas? Aí eu falei, nem fala. Aí pegava as fitas, a fita que ele pega é essa aqui, essa deu nome. Puxou o histórico dele todinho. Ele era viciado em pornografia, líder dos jovens. O Ministério de Jovens assim, afundando. Aí eu cheguei para ele era um cara meio assim, né? Era um cara formado, curso superior, né? Metido a ser sabido, né? Eu falei assim, então a partir de hoje, você já sabe, né? Pastor, realmente eu tenho esse problema. Eu falei, então tá certo, então tá tudo certo. Você não é líder mais, senta no banco, fica quietinho e fica tudo certo. Ok? O certo é eu expor para a igreja. O que você está fazendo? Aí ele, não, pastor, que isso? Que isso? Aí eu falei para o pessoal, a partir de hoje ele não é mais líder, tá bom, irmãos? Aí ficou aquele silêncio, né? Aí tal, tudo certo. Eu queria que ele fosse tratado, né? Um cara viciado em pornografia. Aí ele pegou aí na escola bíblica. Aí o irmãozinho valente falou assim, pastor, eu queria falar um negócio. Eu falei, o que foi? E o menino sentado lá, né? O cara que tinha sido disciplinado sentado, aí foi a irmã que falou, ela falou assim, eu não concordo. É mal barato isso. Eu não concordo com o que, irmã? Não concordo que o irmão tal não está liderando mais os jovens. Rapaz, ele olhou assim e tremia assim, ó. Eu falei, irmã, você quer que eu coloque aqui no projetor porque que o irmão não está liderando mais os jovens? Rapaz, aquele homem mudou de cor. Ela falou, você acha que é legal a gente colocar para a igreja que foi ofendida, que o irmão fez? Aí ela falou assim, acho que não, né? Eu falei, então, fica quieto. Entendeu? Não se meta no que você não está entendendo, irmão. Não se meta em decisões que você não sabe. Às vezes a gente está protegendo a família, a gente tira o cara quietinho, aí tem gente envolvida, tem um monte de filho envolvido, a gente deixa quietinho, vamos tratar o cara lá. Aí vocês têm que olhar e falar assim, bom, alguma coisa deve ter acontecido, de graça não foi. Ok?
Alguma coisa. Ninguém está interessado em tirar ninguém aqui, não é? Não estou interessado em tirar, não. Agora, alguma coisa acontece. Indisciplina, falta de respeito com a liderança. As pessoas são tiradas. E gente espiritual fala assim, alguma coisa aconteceu, isso aí, quem se vira com Deus, quem fez, quem não fez. É assim que funciona a igreja séria. Igreja séria funciona assim. Aí levanta um grupo que não sabe de nada, você vai levar a pessoa à exposição. Quer que expõe? Não vai expor. Tinha que ser igual na época de Paulo. Você juntava todo mundo, botava o cidadão no meio e abria para a igreja. Aí evitava fofoca. Era melhor antigamente, não era? Porque pelo menos não tinha questionamento. Todo mundo ficava sabendo das capivaras. Aí eu pegava assim as fitas, os nomes, aí falava, igreja, vamos fazer a assembleia aqui, o irmão vai ficar no meio. Essas são as fitas, eu boto no projetor. Aí os irmãos olhavam assim, então estou certo, está resolvido, então não tem motivo mais para fofoca. Paulo fazia assim antigamente. Imagina o Paulo fazia assim, né? Porque senão mata. Por isso, não, eu só estou falando, gente que é inteligente já fica quieto. Gente inteligente fica quieto, gente inteligente não se mete, não. Fala, não, isso aí, ó, quem sabe é quem está liderando. Então, filhos estão em ministérios, eles estão sujeitos ao ministério. Quando eles forem tirados ou saírem, você pode procurar saber. Procura o pastor, conversa direitinho, vai dar tudo certo. Se for injustiça, você calculou que é injustiça, aí você faz o que você quiser, não tem problema não. Faz o que você quiser. Agora tem que saber, né? Procurar saber. Aí é uma defesa de mulheres, esposa, filhos, porque não sabe o que está acontecendo, gente. Não sabe o que está acontecendo. Agora, se quiser, a gente faz um documento para toda vez que acontecer uma coisa errada, a gente junta a assembleia e bota o cidadão ou a cidadã no meio. E bota no painel aqui. Aí ninguém topa, né? Entendeu? Por isso que a gente tem que aprender a ser imparcial em situações que a gente não entende. Quer entender? Vem na boa, vamos conversar, vai ser explicado. Se você provar que eu estou errado, eu vou ceder, eu sou fácil. Para isso eu sou. Fala, pastor, você está errado. Eu estou errado. Então, beleza. Agora, se eu estiver certo, a sentença continua. Porque é um problema a gente querer ser parcial em situações que a gente não está entendendo. Se fôssemos justos, a igreja seria melhor. Mas vai continuar assim. 8 pessoas que saem porque um errou, aí todo mundo vai atrás, não está sabendo o que aconteceu. Vamos todo mundo para o inferno. Você está seguindo quem? Você tem que seguir os princípios de Deus, não seguir pessoas. Então, isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Pode esperar. Quando você escolheu princípios, erros do que princípios. Nós vamos terminando. Versículo 31, porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia, traz-me nesta hora, porque é digno de morte. Já tem uma sentença de morte para Davi, ele falou. Eu estou protegendo o reino. Mas o Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer? O que ele fez? Não tem palavra. Falei, me fala, pai, o que foi que o Davi fez para mim ficar do seu lado? Ele falou, me fala. E não falou. O que ele fez? O que ele sabe fazer. Está o que no versículo 33? Gente, o que o cara faz com uma lança num culto desse? Ô Júlio, o cara entrou armado dentro do culto de Santa Ceia. Por que ele não falou para o filho dele assim, filho, sabe, você não está entendendo? Eu vou te explicar. Aconteceu o seguinte, o Davi, entendeu? Não tem explicação. Como não tem explicação, vem a violência. Toda vez que não tem explicação, vem a violência, a xingação. Porque você não é... Toda vez que vem a violência, porque não tem justificativa. Ou você escolhe a violência justificativa. Ficou bravo? Por que, mãe, você ficou bravo? Por que, pai, você ficou bravo? Porque não explicou. E aí o que ele faz? Dá a tapa na cara do menino, joga a lança, e o cara que tem uma lança na mão, ele não é soldado, ele é rei, Ele pode até lutar na guerra, mas ele é o rei, quem faz a guarda aqui são os soldados. Ele está com a lança na mão. Como é que ele responde para o filho dele? Ele atira com a lança. É a reação automática dele.
A reação dele é igual o cara que gosta de bater na cara dos outros. Ele jogou a lança para ferir o próprio filho. Assim entendeu o Jonas já sabia, né? O Jonas já sabia se esquivar. Ele já se aproximava do pai assim, né? Igual Davi, tocava olhando para o pai, porque mexe com ele que você vai ver o que vai acontecer. Mexe, fala o que ele não gosta, fala para ele o que contraria ele, você vai ver que a lança vai comer para o seu lado. Você já entra falando com cuidado. Você entra falando assim, questiona ele, você vai ver. O que está acontecendo? Ele lançou a lança para ferir o filho. Assim entendeu Jonatas. Assim entendeu Jonatas. Por quê? Porque o Jonatas podia falar assim, se o pai explicasse, ele falou, meu pai é um homem sensato, né? Ele está conversando. Mas o pai não conversa. O pai não conversa, o pai só reage. Ele está jogando a lança. Por causa dessa lança lançada, entendeu Jonatas. Esse é o filho inteligente, esse é o marido inteligente, essa é a esposa inteligente. Esse é o comportamento de homens e mulheres de Deus. Ele entendeu. Ele falou, pai, você não precisa explicar não, que eu já entendi. Seu comportamento te condenou, pai. Assim entendeu Jonatas que seu pai tinha determinado matar Davi. Ele falou, não tem jeito não. O senhor está obstinado. Versículo 34, por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e do segundo dia de lua nova não comeu pão, virou uma bagunça aquela Santa Ceia. Eu só estou fazendo conjectura da Santa Ceia com a festa de lua nova. Ele falou, isso virou uma bagunça, uma Santa Ceia que tem arma, tem lança, rapaz, isso virou uma bagunça. Porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. Virou uma bagunça esse culto aqui. Versículo 35, 36. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e o moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço, corre a buscar as flechas para eu atirar. Correu, pois o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. Versículo 37, chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, o menino não sabia onde é que estava a flecha, gritou Jonatas atrás do moço e disse, não está porventura a flecha mais para lá de ti? Ele falou, está para lá de você, para frente. O Davi está lá atrás da pedra ouvindo. É o código. Está para lá, Davi. Versículo 38. E tornou Jonatas a gritar atrás do moço. Apressa-te, corre. Não te demores. Está falando para o menino, mas o Davi ouvindo. Mete o pé. Que o negócio ficou, o bagulho ficou doido aqui. E o moço do Jonatas ficou assim, apanhou as flechas e viu o seu senhor. O versículo 39, o moço não entendeu nada. Está falando comigo, está falando com o outro. Não estou entendendo nada que o Jonatas está falando. Não entendeu, né? Só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Versículo 40, então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe, anda, leva-as à cidade. Versículo 41, indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, lançou-se sobre o seu rosto em terra. Aqui o Davi está numa atitude diante de Deus, ele entendeu que a situação dele vai ficar pior agora. Os momentos mais difíceis de Davi é com a perseguição que ele sofre por Saul. E através dessa perseguição, vários salmos vão ser escritos, né? E aí chega o Jonatas perto dele, aí o pessoal pega essa partezinha aqui, deita e rola, e beijaram-se um ao outro, ósculo no rosto da gente. Isso é muito normal no Oriente. Choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Por que será que o Davi chorou muito mais? Né? É uma situação irremediável, agora o amigo vai ficar separado, o pai não entende o propósito de Deus, e esse propósito é difícil de entender. É difícil de entender. Só gente espiritual consegue entender. Versículo 42, e disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. No versículo 43, então se levantou Davi e partiu. E Jonatas entrou na cidade. Ok, meus irmãos, quais são as lições que vocês aprendem a partir desse capítulo? Fala para mim.
O Vinícius vai falar. Quais são as lições que vocês aprendem? Eu acho interessante que, desde a unção de Davi por Samuel, ele foi muito honroso com as autoridades, né? Porque vemos que hoje ele teve um sentimento carnal, né, de medo, mesmo não tendo medo de lutar contra leão, lutar contra urso, lutar contra Golias, ele teve um sentimento carnal, que eu acho que foi até saudável para a gente entender que os ungidos de Deus, as pessoas de Deus também são carnais, e ele podia dar a louca e falar assim, não, vou matar Saul mesmo, eu já tenho várias questões que já tentou me matar, que o povo já me reconhece como talvez um futuro rei, o povo de Israel já está entendendo que Saul já não está muito bem das ideias, então ele continua honrando as hierarquias, né? Até Jonatas mesmo, ele honrou ali que você é um príncipe, você podia me entregar se eu tivesse alguma coisa de errado na minha conduta, e ele continua honrando. Eu acho que é isso que, na minha interpretação, que Davi continua sendo segundo o coração de Deus, né? Que ele, mesmo ele sabendo que ele é rei futuramente, mas ele espera a promessa de Deus, ele continua vivendo o que ele tem que viver e não pulando etapas, né, da jornada dele. Ele poderia tomar o trono a qualquer momento, né? Que ele teve, vamos ver mais para frente que ele teve oportunidade de fazer isso, né? Ele vai provar isso sendo ameaçado o tempo todo agora de morte e sem poder tocar no rei. Isso que é duro, né? Ele não vai poder parar as lanças. Ele tem o poder para parar as lanças que vão vir contra ele, mas ele só pode se desviar. Ele só pode se desviar. Então fica a lição para os homens e mulheres de Deus, né? A gente não para as lanças. A nossa autorização é para se desviar delas. A habilidade do cristão é se desviar dos ataques que vêm. A gente vai fazer o quê? Porque não vai parar. Ataque vai parar, não vai parar nunca. A gente vai ficar se desviando. Você percebeu, Vinícius, a profundidade de 1 Samuel? Bastante. Honrar as autoridades mesmo a gente sabendo que mais para frente a gente pode, igual ele sabia que ele ia ser rei, né? Ele foi ungido por Saul, ele poderia trazer Samuel e falar assim, ó, eu sou ungido de Deus, eu já fiz grandes feitos, eu já lutei com Golias, o rei Saul não prometeu a filha dele, mas não cumpriu, ele já está caindo há muito tempo, já caiu na verdade, ele poderia pular essa etapa aí, desviar, igual o senhor falou, desviar dos ataques, mas ele espera a hora certa para tomar o trono, para ser rei de verdade, efetivamente. É um código de ética muito forte, né, 1 Samuel. É muito forte a questão de ética. Alguém quer comentar no que vocês acharam que é interessante? Que chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Eu acho que fica melhor assim, né? Porque fazer essa pergunta, o que vocês acharam que foi interessante, que edificou? Porque quando eu falo assim, façam perguntas, tem muita gente que não está entendendo o que eu estou falando, né? Por isso que eu estou tentando ser cada vez mais bem detalhista nas coisas aqui. Porque vocês precisam entender o que eu estou falando. Falem o que vocês acham. Ou às vezes eu falo, façam perguntas. Certo? Às vezes eu falo, façam perguntas, a pessoa faz uma colocação. Mas o Vinícius fez certo. Por quê? Porque esse tipo de estudo aqui exige níveis de raciocínio mais altos. Entendeu? É muito preciso a questão de você entender. Saul não é fácil para ele é o rei, entendeu? É muito difícil você ter algo na mão e você ter que entender aquilo que você tem que abrir mão por questões espirituais. As questões espirituais são subjetivas, não é objetivo. Ele tem o reino na mão. Então, por isso que exige um nível de percepção, discernimento, porque Deus está traçando uma linha muito fininha para a gente entender o coração dele nas pequenas questões. Não estou falando mais, vamos pisar na cabeça do diabo. Deus não está tendo esse diálogo com a gente mais não. Vocês amadureceram. Ele está falando de coisas bem finas, onde nós temos muitas vezes que analisar os nossos familiares, analisar as pessoas que nós amamos, se elas realmente estão agindo com justiça, se nós vamos ficar do lado da justiça, para defender os valores de Deus, até que ponto isso é importante. É muito detalhe. Por isso que
A maneira como vocês se expressam nas perguntas e nas colocações revelam muito do que vocês estão entendendo. Tem muita gente que não está entendendo nada. Me desculpa. Essa área, eu estou falando com vocês que eu estou entendendo, porque, entendeu? Estou elogiando você, porque você fez uma boa colocação a respeito do que eu fiz a pergunta. Às vezes eu faço uma pergunta, tem alguma dúvida, irmão? Aí o irmão levanta e fala assim, eu quero fazer uma colocação. Não, não é colocação. Não é colocação. Eu estou perguntando se você tem dúvida. Certo? Ah, minha dúvida ficou ali. Oh, beleza. Às vezes você vai repetir o que eu falei também, não adianta. Às vezes tem repetições do que eu já falei. Ah, pastor, inclusive o que o senhor falou aí é repetição. Não, repetição a gente vai perder tempo. Nós precisamos de níveis de percepção, de inteligência maior. Porque Deus está treinando gente para coisas maiores. Vocês vão ter que aconselhar pessoas, às vezes, numa situação extrema, que o cara vai chamar você, vão falar assim, Wanderson, cara, eu estou numa situação difícil, Wanderson. O que foi? Rapaz, mamãe e papai estão fazendo um monte de coisa errada. Entendeu? Eu não posso ficar do lado deles nessa situação, não, rapaz. Estão quebrando os princípios de Deus e estão com raiva de mim porque eu estou falando que não concordo. Como é que você vai aconselhar? Vocês vão passar por isso. Entendeu? Vocês vão passar por isso. Às vezes a mulher fala assim com você, Wanderson, eu estou querendo separar do meu marido. Aí você vai dizer assim, não pode separar. Pois é, mas ele me ameaçou de morte. Estou com a costela quebrada. Aí você vai dizer, não, mas a Bíblia diz que não pode ter divórcio. Mas a costela quebrada. E um revólver na minha cara todo dia. Aí você vai ter que escolher entre um caixão e um divórcio. O que você quer? Ah, você quer um caixão? Aí você manda ela ficar lá. Manda ela ficar continuando apanhando, vai chegar um ponto que esse cara vai matar ela. E vai ficar na sua conta, que você aconselhou. Percebe? Então, às vezes, a gente tem que entender situações, a mente das pessoas. Ah, nós vamos jogar o Saul no inferno? Nós vamos jogar ele no inferno? Não, vamos jogar ele no inferno. Nós vamos jogar ele no inferno? Ele não pediu para ser rei, não. Ele não pediu para ser rei. Inclusive, se escondeu. Vocês lembram que ele se escondeu? Ele tinha vergonha. Ele achou que não era apto. Ele foi escolhido para ser rei. Deus que escolheu ele. Na verdade, a ideia de ter um rei foi o povo, mas quem escolheu ele foi Deus. Vocês separaram isso? Eles queriam um homem, já que vocês querem um homem, vai ser esse. Você viu aquela questão das jumentas perdidas, que Deus foi levando ele até encontrar com o profeta? Ah, pastor, mas o Saul está com raiva do Davi. Ué, mas você não ficaria, não? Por que Deus não foi bem claro com Saul? Apareceu um anjo e falou, Saul, igual ele fez com José, quando José viu que a mulher dele estava grávida. Quem é que aguenta um trem desse? Eu nunca toquei nessa mulher, ela está grávida? Eu meto o pé mesmo, eu meto o pé. Ué, como assim? Eu não toquei em você, você está grávida. O que José tem que fazer? Ele tem que meter o pé. Mas aí apareceu um anjo para ele. Ô José, o filho que a sua mulher consegue, é do Espírito Santo, meu filho, calma. Ah, bem, apareceu um anjo aqui para falar com Saul, olha só, deixa eu te falar, você é rei, você, entendeu? Mas ele me chamou para ser rei, vai me tomar agora? Mas é porque não teve um anjo. O cara está vivendo numa incógnita, ele está tendo que decifrar o mundo espiritual sozinho, não tem, gente. Nenhuma manifestação. Aí como é que você faz? Eu vou brigar pelo meu reino, eu vou matar. Quem é que vai tomar meu reino aqui? Quem é que vai tomar meu reino? Deus não mandou nenhum anjo para falar comigo. Falou com Samuel, mas não falou comigo. Não, ninguém vai tomar meu reino, não. E meu filho vai ser. Lógico, entende? Então não é fácil a gente jogar o Saul no inferno. Ele podia falar assim, eu não pedi para ser rei. Vocês estão me tirando por quê? Quando Deus me chamou para ser rei, ele devia saber o que eu ia passar. Ele sabia das minhas fraquezas, não é assim? Ou vocês acham que Deus não sabe da fraqueza da gente quando escolhe a gente? Deus me conhece. Ele sabe até onde eu aguento. Então, peraí, Deus. Então, vamos devagar aí. Não vamos julgar o Saul assim também, não. Vamos devagar. Vamos ser mais humanos. Aí tem um filho ali no meio, com uma alta espiritualidade, fazendo o jogo de fiel da balança. Tentando conciliar os dois. Mas aí, o Saul foi dominado pela obstinação. Poxa, aí não, né? Saul, você teve chance. Aí já era. Percebe?
Não dá para a gente fazer julgamento precipitado com as pessoas. A gente tem que entender o lado. Fulano traiu. Por que traiu? Por que traiu? Não, pastor, quem traiu? Por que traiu? Por que traiu? Geralmente a culpa está na vítima. Sabia? Como me disseram uma coisa para mim que era para estar na Bíblia. Peixe de barriga cheia não consegue ser pescado. Era para estar na Bíblia, não é? Pesca, joga ração para o peixe, enche a barriguinha dele e depois você fica lá tentando pegar no anzol. Quem está com a barriguinha cheia, olha para os anzóis assim e fala assim: né? Vocês querem ajudar pessoas? Ajuda pessoas e fala assim: é prostituta que traiu o marido, atire pedra nela. Acho que não, hein? Porque traição tem um ônus altíssimo. É alto. A traição tem um ônus de pecado, medo, mentira, viver na obscuridade, perigo. O ônus é alto da traição. A pessoa que trai, ela sofre. Não é fácil trair. Você tem que esconder tudo, vai fazer o quê? Você fica com uma sombra rodando você o tempo todo assim, não é não? É? Então ninguém sai assim, hoje eu vou trair. Então tem que saber por que está traindo. Qual é a vida que esse cara tem? Qual é a vida que essa mulher tem? Não sabe. Entende? Para vocês ajudarem pessoas, vocês vão ter que entender a vida com mais profundidade. Vocês não podem ficar lendo Bíblia igual você. Eu não concordo. Não concordo, você não ajuda ninguém. Por que o cara bebe? Ele bebe porque ele é sem vergonha. Tá certo. O cara joga a família dele no lixo, os filhos no lixo, e troca por um copo de cachaça à toa. Não, você tem alguma coisa errada. Então, por isso que Deus precisa de gente com a cabeça, para resolver problemas. Resolver problemas. Acontecem problemas aí, fora, eu falo, fulano adulterou, traiu, eu falei, manda vir para a nossa igreja. Pastor, aqui nós vamos resolver. Vem para cá, porque lá vai morrer. Vem para a nossa igreja, porque aqui nós vamos tratar. Nós vamos entender porque que ele traiu, porque que ela traiu, nós vamos reconciliar, nós vamos salvar a família. É isso aí. Agora você quer fazer como os fariseus, quer jogar pedra? Não faz. Vai jogar pedra. Cara, mente superficial não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Condenar é fácil, você joga na cadeia, bota a chave e salvar. É igual eu falei com um assassino uma vez. Ele falou comigo assim: porque eu já matei, se precisar matar eu mato. Eu falei: matar é fácil, irmão, eu quero ver você fazer viver, igual eu faço. Matar é fácil, Você bota um revólver na cintura, o cara te enche paciência, você dá um tiro no cara e fazer viver. Eu faço viver, irmão. Eu pego o cara, discipulo ele, boto ele na igreja e batizo ele. Aí o cara olha para mim e fica assim, né? Com vergonha. Matar até cachorro mata. Ser brabo até cachorro sabe ser brabo. O animal é brabo. Mas agora nós somos humanos, somos homens. Essa é a minha maneira de pensar. Agora, se vocês pensam diferente, fiquem na religião. Onde as pedras cantam. É pedrada, apedreja. Eu prefiro escrever na areia e tentar pensar o que eu vou fazer com essa mulher adúltera. Eu prefiro do que ficar jogando pedra. Sei, as pessoas erram porque tem motivo. Ser rebelde tem um custo muito alto. Nossa, o custo é alto. Eu duvido. Vai num prostíbulo lá e pergunta para uma prostituta: você quer ter uma família? O sonho de uma prostituta é ter uma família, ter um marido, ter um filho, ter uma família e uma casa. O sonho dela. Né? Pode perguntar. Qualquer prostituta, ela fala: meu sonho é ter uma família. Por isso que quando pegam os caras fera, os caras chegam e falam: vou tirar você dessa vida. E tira. E se tornam as melhores mães do mundo. Já viram falar disso? Eu conheço um monte. Que hoje são até pastoras. Saiu do prostíbulo. Mas por quê? A menina foi abusada quando era pequena, o pai abandonou, foi abusado pelo pai. Pastor, mas é prostituta. Qual o custo de uma prostituição? Qual o custo de uma prostituição? Para ficar na rua.
correndo risco de pegar AIDS. Qual o custo de ser homossexual hoje? Você está doido, moço? Ser homossexual num tempo desse é uma sentença de morte, porque você vive no submundo, desprezado pela sociedade, pisado, humilhado, discriminado. Não, porque ele gosta. Não, talvez não gosta não, porque... A gente fica brincando às vezes, né? Assim, mas vamos falar sério aqui. Qual o custo de ser homossexual hoje? É fácil? O cara acorda assim. Antigamente eles matavam. Eles matavam os homossexuais. Hoje, eles têm que trafegar assim com cuidado. De repente, dentro de São Paulo, o cara na rua assim, costuma ser apedrejado pelos outros. Então, mas não é fácil. No Oriente Médio, o cara que é homossexual, eles matam. Ah, mas o cara gosta. Cara, será que ser homossexual é querer, é opção? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Tudo bem por hoje? Então, se vocês querem ajudar pessoas, mudem a mentalidade de vocês. A gente tem que aprender a ajudar a nossa família, os nossos filhos, as nossas esposas, os maridos. Nossa, não tem marido. Os maridos, senão a gente não ajuda pessoas. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã na tua casa. Nos leve em paz, guardados e abençoados pelo teu poder. Que tenhamos um dia abençoado. E estejamos preparados para logo mais à noite podermos glorificar o teu sagrado nome, honrar o teu nome, para que possamos plantar sementes de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ruach